Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos apresentar um assunto sobre sociologia, mais especificamente falando sobre Zygmunt Bauman. Ok, eu fiz essa introdução todinha, mas quem é Zygmunt Bauman? Zygmunt Bauman foi um sociólogo, pensador, professor, escritor polonês, uma das vozes mais críticas da sociedade contemporânea. Ele foi autor de mais de 30 obras publicadas aqui no Brasil. A gente já vai ver algumas delas. Nascido em Poznan, na Polônia, no dia 19 de novembro de 1925, filho de judeus, em 1939, junto com sua família, escapou da invasão das tropas nazistas na Polônia e se refugiou na União Soviética. Alistou-se no exército polonês no fronte soviético. Em 1940, ingressou o Partido Operário Unificado, o Partido Comunista da Polônia. Em 1945, entrou para o Serviço de Inteligência Militar, onde permaneceu durante 3 anos. Como eu tinha dito anteriormente, ele publicou mais de 30 obras somente aqui no Brasil. Algumas dessas obras são O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Globalização, Modernidade Líquida e Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. Essas obras começaram desde 1957 até os anos de 2017, que foi o seu ano de falecimento. Enfim, ele tinha muita frequência em publicar livros, obras e outras suas descobertas sobre a sociedade, já que ele era um sociólogo, pensador e professor. Nós aqui vamos falar de sua obra mais conhecida, que é a Modernidade Líquida. Mas bem, para a gente começar a falar de modernidade líquida, sólida, gasosa, sei lá o que, vamos começar a falar o que é modernização. Bem, modernização pelo segundo dicionário, é o ato de se tornar moderno. Sim, é simples esse tipo assim no dicionário. Porém, de acordo com Bauman, a característica principal da modernidade é desconstruir os sólidos que ela recebeu de tradições. Bauman tem uma entrevista que fala a seguinte coisa: modernidade é precisamente o grau de liquidez. Eu estou dizendo grau de liquidez porque toda modernidade foi líquida. Toda modernidade se especializa em derreter os sólidos, em derreter estruturas recebidas, as formas de vidas recebidas, e de refazê-los em um molde diferente. Pode-se citar dois eventos que consolidaram a modernidade: a Revolução Industrial, que produziu mudanças econômicas decisivas, assim acelerando o processo capitalista, e a Revolução Francesa, que destruiu o antigo regime, assim como sua estrutura sociopolítica. Vamos começar a falar das modernidades que Bauman disse ter. Bauman disse ter duas modernidades, a sólida e a líquida. A sólida, ela estava ali para, ela estava ali se preocupando em derreter o que receberam em tradição. Porém, não era só isso. A principal preocupação era de construir novos sólidos que iriam substituir os antigos e perpetuariam-se. Segundo Zygmunt, foi a insatisfação com a solidez dos sólidos existentes. Eles acreditavam que não eram sólidos o suficiente, e a verdadeira ordem que iriam construir, a ordem moderna, seria distinta do passado por ser verdadeiramente sólido. O que significa ser verdadeiramente sólido? Bem, o que eles queriam dizer na verdade é que seria uma sociedade perfeita. Porém, a modernidade sólida é descrita pelo sociólogo como ordenada, racional, previsível e relativamente estável, e tem como uma de suas características chaves o elevado equilíbrio social, ou seja, as pessoas vivem de acordo com uma série de normas, tradições e instituições estáveis. Com isso, Bauman dizia que as mudanças políticas, sociais e econômicas ocorriam de uma forma relativamente ordenada e previsível. As obrigações de modernidade sólida têm um senso unificado, racional e estável, porque ela é moldada por um número de categorias estáveis como ocupação, religião, nacionalidade, gênero e etnia, e etc. Bem, enfim, a transição de sólido para líquido, ou seja, a transição da modernidade sólida para a modernidade líquida. Ela ocorreu como fruto de uma confluência de mudanças políticas e sociais, profundas e conectadas. E, apesar de não ter uma data exata por não ser um conceito abstrato, Bauman crê que essa transição ocorreu após a Segunda Guerra Mundial.
O pensador identificou 5 desenvolvimentos diferentes, porém conectados, que possam ter causado essa mudança da modernidade sólida para a líquida. Eu vou citar elas aqui. A primeira: os Estados-nações não são mais estruturas de carga, ou seja, têm um menor poder para decidir eventos tanto local quanto internacionalmente. Segundo, houve uma ascensão do capitalismo global, proliferação de corporações transnacionais, dando lugar a uma descentralização da autoridade estatal. Terceira, as tecnologias eletrônicas e a internet agora garantem fluxos de comunicação quase instantâneos, supranacionais. Quarta, as sociedades se tornaram cada vez mais preocupadas com o risco, mergulhadas em insegurança e danos potenciais. Quinto, tem havido um enorme crescimento das migrações humanas pelo mundo. Depois de passarmos da transição da modernidade sólida para a líquida, chegamos finalmente na modernidade líquida, que transitou, enfim. A modernidade líquida é uma sociedade definida como imprevisível, incerta e fluida, muito ao contrário do que era a modernidade sólida. A modernidade líquida é onde as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis e manipuláveis. Apesar de estar mais perceptível após a Segunda Guerra Mundial, especificamente após os anos 60, a modernidade líquida foi plantada no início do capitalismo industrial, na época da Revolução Industrial. A sociedade passou a ser mais livre, mais ligada aos seus próprios desejos e sonhos, passou a encarar a vida e as ações de maneira mais leve, mais liberta, com mais possibilidades de experimentos e menos amarras em si. No entanto, Bauman aponta que essa nova forma de comportamento social e toda a liberdade adquirida não garantem, automaticamente, alegria, felicidade ou até mesmo satisfação. No entanto, Bauman aponta que essa nova forma de comportamento social e toda a liberdade adquirida não garantem automaticamente alegria, felicidade ou até mesmo satisfação. Nessa nova organização, os laços tornaram-se mais frágeis entre as pessoas e entre as pessoas e instituições, uma vez que as relações econômicas ganharam mais força do que as relações humanas e sociais. A modernidade líquida possui algumas características que permitem identificá-la com mais facilidade, tais como a definição do indivíduo a partir dos produtos e informações que ele consome, movimentação de pessoas e ideias, competição econômica, busca individual pelo sucesso e constante movimento. Chegamos agora no ponto da modernidade fluida no que chamamos de turistas e vagabundos. É um pouco extremo isso, mas tem um sentido por trás. Zygmunt, ele distingue entre os vencedores e os perdedores na modernidade líquida, conforme algumas características e suas rotinas. As pessoas que mais se beneficiam da fluidez da modernidade líquida são os privilegiados socialmente, capazes de flutuar sem empecilhos pelo mundo afora. Essas pessoas às quais Bauman se refere como turistas, existem mais no tempo que no espaço. Com isso ele quer dizer que, através do seu fácil acesso às tecnologias da internet ou aos voos transnacionais, os turistas são capazes, virtualmente ou fisicamente, de rodar o mundo todo e agir nos locais onde a condição de promoção são as mais favoráveis. De rodar no mundo todo e agir nos locais onde a condição de promoção são as mais favoráveis e os padrões de vida os mais altos. No outro extremo, nós temos os vagabundos, como Bauman os chama, né? No outro extremo, nós temos os vagabundos, que é como Bauman os chama. São pessoas imóveis, ou rápido à mobilidade forçada, excluídas da cultura do consumo. A vida, para eles, envolve estar enleados em locais onde o desemprego é alto e o padrão de vida é muito baixo, ou ser forçados a deixar seu país de origem como refugiados políticos ou econômicos em busca de emprego. A vida para eles envolve estar enleados em locais onde o desemprego é alto e o padrão de vida é muito baixo, ou ser forçados a deixar seu país de origem como refugiados políticos
ou econômicos em busca de emprego ou em resposta a ameaça de guerra ou perseguição. Qualquer lugar onde se seleciona por muito tempo se torna inóspito. Para Bauman, a migração em massa e os fluxos transnacionais de pessoas ao redor do mundo estão entre as marcas de uma modernidade líquida. E são fatores que contribuem para uma natureza imprevisível, em constante mudança de vida cotidiana, como categorias sociais de turistas e vagabundos de Bauman, ocupam os dois extremos desse fenômeno. Com a vida da modernidade líquida, uma de suas desvantagens foi o amor líquido, o que deve ser algum termo bem novo para se ouvir. Mas, para o pesquisador, o Bauman, no caso, o amor líquido é um amor até segundo aviso. O amor a partir do padrão dos bens de consumo. Ou seja, mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação e os substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. O amor com um espectro de eliminação imediata e, assim, também de ansiedade permanente, pairando acima dele, na sua forma líquida. O amor tenta substituir a qualidade por quantidade, mas isso nunca pode ser feito. Como seus praticantes, mais cedo ou mais tarde, acabam percebendo o que fizeram. Como se os relacionamentos fossem apenas objetos que lhe fornecem experiências e nada além disso. É desumanizar e retirar a complexidade dessas relações. É literalmente pegar algo maravilhoso e transformá-lo na pior coisa. Bem, então é isso. Nós ficamos por aqui. E meu nome é Lohan. Sou estudante do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do Campus Lages. Estou aqui para falar, ou na verdade já falei, sobre o sociólogo Zygmunt Bauman. Bem, espero que você tenha gostado. Lembrando que pode sim conter erros. Eu sou estudante, as minhas fontes às vezes não são tão confiáveis assim. Porém, creio eu que você pode acreditar no que a gente falou por aqui. Então é isso. Isso é um tchau. Isso é um adeus. Até mais.